Olá, tudo bem? Como já foi apresentado, sou o Jader, engenheiro do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da empresa e estarei demonstrando o funcionamento e operação do equipamento. Vou ficar um pouco afastado do microfone, então para melhorar o áudio eu vou desativar todos os microfones. Bom, o LevinPet é um ventilador mecânico para uso veterinário que tem seu mecanismo validado por uma prova de conceito desenvolvida pelo MIT. É um MVP que foi acelerado para colaborar com as ventilações restritas na época da pandemia. O princípio do funcionamento do ventilador é a compreensão eletronicamente controlada de um balão de ressuscitação. Esses balões são utilizados em kit de ventilação manual, né? O circuito médico, então, tem o seu componente principal como balão de ressuscitação, ou também conhecido como ambu, né? Na parte anterior é acoplado um sistema de alimentação de oxigênio, podendo conter o anestésico, o inalatório, proveniente do vaporizador. E através da válvula mista, também conectada na traseira do ambu, é possível fazer a admissão do ar ambiente, criando uma mistura de oxigênio e ar ambiente no interior do balão de ressuscitação. Isso elimina a necessidade do ar comprimido. Essa mistura pode ser controlada através de fluxômetro, limitação do oxigênio, por cilindro de oxigênio, ou até mesmo por uma instalação de tubulação de oxigênio, né? Ou concentrador de oxigênio. Tá? Caso ocorra qualquer distúrbio de fornecimento de oxigênio, pode resultar numa pressão elevada no ambu, tem uma válvula mista, né? Tem uma válvula mista que ela faz com que a membrana superior, o diafragma dela, não deixe essa pressão comprometer o circuito ligado ao paciente. O saco de oxigênio também é acoplado nessa parte traseira, auxilia na troca da alimentação de oxigênio, porque às vezes esgota ali a bala o cilindro de oxigênio, necessita fazer a troca, ou compromete temporariamente também a instalação de oxigênio, abastecimento de oxigênio. Então ela armazena no seu conteúdo o gás misturado, podendo ser utilizado nessas interocorrências. A concentração de oxigênio no interior do balão ela é medida através de um transdutor, tá? Um transdutor aqui na parte posterior do ambu, que chama a célula de oxigênio. Com esse mecanismo é possível monitorar a fração esperada de oxigênio. Então a gente consegue garantir uma boa saturação do paciente, fornecendo o mínimo de oxigenação adequado ao paciente, evitando uma intoxicação por oxigênio, uma hiperóxia, né? E também podendo fornecer uma fração menos concentrada, mas o suficiente, que vai depender da necessidade do caso clínico do paciente. Estes casos de hiperóxia em exposição prolongada pode causar morte, né, assim como a deficiência de oxigenação, por isso o LevinPet ele foi investido no LevinPet esse monitoramento, esse sensor, para que a gente possa auxiliar na nossa ventilação. Ligada à célula de oxigênio, nós temos a mangueira traqueia em PVC, tá? Consequentemente, ela é mais resistente à deformidade. Pode ocorrer naqueles materiais de silicone, tá? Então, ela é bem resistente. E ao final da mangueira traqueia, nós temos a válvula unidirecional com PIP, aquela verde ali, tá? Essa válvula é excelente para o segmento veterinário, porque principalmente para pequenos animais de pequeno porte, que tem uma volumetria, um volume corrente muito pequeno nas incursões respiratórias, acaba não trocando os gases do circuito. Fica retido ali um gás carbônico, né? Então, nos próximos ciclos de ventilação que tem esse gás carbônico, é feita a reinalação do paciente. Então, essas válvulas, essa válvula direcional com PIP, ela tem uma volumetria bem pequena, tá? Então o volume morto dela é bem diminuto, de forma com que essa retenção de gás carbônico seja minorizada, tá? Então, nos próximos ciclos ventilatórios, lava-se o nosso circuito respiratório, não deixando essa reinalação-retenção. Integrada também a ela, como mencionei, tem o controle da PIP, tá? A pressão final da expiração, então ela pode configurar para mais ou para menos apenas girando a parte traseira da válvula unidirecional com PIP. E a gente pode ver o resultado dessa alteração com o monitoramento no nosso equipamento. Essa válvula tem incorporada também uma válvula de escape de segurança. Então, atrás, na traseira daquela válvula, quando a pressão respiratória excede 40 cm de H2O, ela automaticamente abre, tá? Ela abre não deixando que comprometa o pulmão do nosso paciente. Então, além de mecanismo eletrônico, né, nós temos esse mecanismo que protege mecanicamente a ventilação do paciente. Através dessa válvula blow-off no ramo inalatório do paciente,
da diafragma da válvula mista, a membrana da diafragma da válvula mista, que apesar da sua localização ser bem mais distante do paciente, ela também evita qualquer comprometimento do excesso de pressão no circuito respiratório, que pode ocasionar um barotrauma ou um pneumotórax, né? Por fim, nós temos o filtro HME, que antecede as últimas conexões do paciente. Ele impede a contaminação do paciente por agente bacteriano, assim como também o ambiente do paciente, né? Seja ali os agentes de saúde que estiverem envolvidos naquela operação ou procedimento médico, eles não são comprometidos com a contaminação do paciente, tá? Além dessa função, o filtro HME também garante a umidificação da respiração, utilizado o próprio ar exalado do paciente, e evita o ressecamento das vias respiratórias, que pode ocasionar sangramento na extubação, quando tira o tubo, e atrapalhando no pós-operatório, tá? Então, com esse filtro, não tem necessidade de fornecer o nosso oxigênio umidificado. Ligado ao filtro, nós temos a mangueira de pressão, que tem uma amostra o mais próximo possível da pressão interna ao pulmão do paciente. E o Levenpet, por isso, conta com um sensor de pressão de mercado mundial, ele é o melhor sensor de pressão que existe, tá? Esse investimento nesse componente é pelo motivo de que os modos de ventilação do equipamento utiliza a variável pressão para controle, que é os modos PCV e modo PSV. Por fim, eu falo da interface e do funcionamento desse equipamento. Esses modos de ventilação foi preferencialmente escolhido em detrimento dos modos a volume, né? Porque, principalmente no segmento veterinário, a estimação da volumetria pulmonar do paciente PET é bem precisa, né? Então, a depender da espécie, a raça, nesse público do veterinário que é bem variado, principalmente nesse segmento, a estimação do tamanho do pulmão é dificilmente de ser curada. Então, tem uma estimação bem difícil, porque mesmo com a pesagem do animal, que pode estar em sobrepeso, né? Ou com a massa corporal reduzida, implicada por alguns casos clínicos, então você não consegue ter uma volumetria adequada ali, uma volumetria bem estimada, tá? E, enfim, quando a gente, nesses ventiladores que ventila a volume, quando a gente faz uma ventilação por esse volume estimado, a gente pode oferecer uma hiper, né, no caso de volumes superestimados, ou uma hipoventilação em casos de volumes subestimados. Isso compromete todos os parâmetros gasométricos basais e cria um problema no pós-operatório, ou até mesmo pode ser fatal ainda na cirurgia. Então, esse equipamento ele usa um modo controlado à pressão, tá? O modo PCV ou PSV. O modo controlado PCV ou assistido PSV. Então, a gente garante a pressão do pulmão do paciente, tá? E o volume entregue, o volume corrente que está sendo entregue, ele é estimado. Então, a gente consegue identificar ali qual que é o volume que está sendo corrente nessa ventilação, e a gente exibe isso na tela do equipamento. A interface do equipamento conta com uma tela de 7 polegadas, com sensibilidade ao toque, até com luva de procedimento. E através dos botões digitais é possível fazer o acionamento do equipamento. Então eu vou desligar o equipamento aqui para fazer uma simulação. Ao ligar o equipamento, é exibido a tela de orientações de montagem do circuito respiratório. Tá? Então, aqui nessa tela, nós temos um QR Code, que é possível acessar os vídeos com as orientações audiovisuais mais detalhadas. Caso o operador já tiver com o circuito montado, já possui conhecimento da montagem, ele não precisa iniciar, não precisa dar prosseguimento na tela, ele pode apenas saltar, escolhendo a opção pular. Que o equipamento mesmo já redireciona para a tela principal de operação. O layout dessa tela foi desenvolvido com o objetivo de facilitar a manipulação do equipamento com todos os comandos em um único frame, tá? Não tem uma janela pop-up, não tem outra janela que possa abrir ou, enfim, alterar a nossa tela de modo que você não fique perdido, que as pessoas que vão operar não fiquem perdidas, tá? Então, as variáveis de pressão, volume corrente e fluxo, elas são monitoradas graficamente no painel. E os parâmetros de ventilação medidos e calculados são exibidos numericamente no canto superior direito. Tá? São eles o platô, a PIP, volume corrente estimado, frequência respiratória e fração expirada de oxigênio. Além de ser monitorada essa fração expirada de oxigênio,
numericamente, ela também conta com um gráfico de barra para uma rápida visualização e fica facilitado ali esse controle da nossa fração inspirada de oxigênio. Na parte inferior da tela, a gente tem todas as opções que controlam a ventilação oferecida pelo equipamento, iniciando pelo modo de ventilação, que pode ser controlado a PCV ou assistido a PSV, a variável de pressão inspiratória, pressão inspirada ou platô, que varia de 1 a 40 centímetros de H2O, a frequência respiratória em RPM, que varia de 1 até 40, tá? A razão inspiração e expiração, que pode variar de 1 para 1 até 1 para 6, ou o tempo inspiratório, depender do gosto, da preferência do fisioterapeuta ou anestesista veterinário, tá? Você pode alternar para o modo para tempo inspiratório em segundos. E por fim, nós temos a configuração do alarme de pressão máxima excedida, que vai até 45 centímetros de H2O. No final desse menu, nós temos o botão iniciar, um botão digital que ele vai conter todas as operações de controle da nossa ventilação. Então, início, pausa e atualização fica nesse botãozinho aqui no canto inferior direito. Então, vou iniciar a ventilação. A ventilação automaticamente é iniciada, tá? Ao alterar o parâmetro da pressão inspiratória, ela está em 15 centímetros de H2O, então eu vou colocar ela aqui em 25. Então, o botão digital ele automaticamente muda o texto dele para atualizar e fica piscando, indicando que a gente deve confirmar a alteração para ser implementada no próximo ciclo ventilatório. Então, já no próximo ciclo ventilatório, a gente já consegue identificar a alteração do parâmetro, né? Que era 15 centímetros, agora estamos em 25 centímetros de H2O. A alteração da frequência respiratória, além de verificado graficamente, você consegue identificar também aqui no canto superior direito, numericamente, a alteração desse parâmetro. Tá? Então, a alteração da frequência respiratória, como eu estava comentando, pode ser também realizada aqui no painel. Vou colocar aqui a frequência respiratória de 20. Então, já nos próximos ciclos ventilatórios, nós temos ali já aumentada a frequência respiratória, podendo também ser medida no canto superior direito. E vou fazer uma alteração também na razão inspiração de 1 para 1. Então, a quantidade de tempo inspiratório agora vai ser a mesma quantidade de tempo expiratório. Caso o responsável pela cirurgia apoia na região torácica do paciente, PET, né, resultando em um aumento de pressão no pulmão do paciente, o equipamento emite um alarme contendo 3 tipos de sinais. Tá? Então, vou fazer aqui uma simulação. Então, na inspiração, se a gente, porventura, fazer um apoio na região torácica do paciente, de forma que compromete a pressão na inspiração, o nosso equipamento ele vai emitir um alarme contendo 3 tipos de sinais. Então, sinal sonoro, como vocês puderam ver, sinal luminoso, que vai piscar em vermelho no canto superior da tela, na barra de títulos, assim como um sinal textual. Tá? Todos esses sinais estão normatizados conforme o nível de prioridade. Então, se for alta prioridade, vai ter uma sequência de pulsos sonoros característicos desse tipo de alarme. Tá? O sinal luminoso vai ser vermelho, também piscando uma frequência característica dos alarmes de alta prioridade. E o sinal textual contém 3 pontos de exclamação, que é normatizado pela NBR. Os de média prioridade, o sinal luminoso é amarelo, piscando também uma frequência, que pisca característica dos sinais de média prioridade. Os pulsos sonoros também característicos de média prioridade, assim como o sinal textual apenas contendo 2 pontos de exclamação. Tá? E por fim, o sinal de baixa prioridade, eu vou abrir a tampa aqui só para verificar rapidamente. É um sinal de baixa prioridade, então um alarme de baixa prioridade. Ele contém a cor azul ciano, 1 ponto de exclamação apenas e um outro sinal característico sonoro dos nossos alarmes de baixa prioridade. Já no modo assistido, vou mudar aqui o modo então para a gente conhecer o modo assistido. O equipamento espera a incursão da respiração espontânea do paciente. Então atualizei aqui para o modo espontâneo. O equipamento fica esperando a respiração. Caso o paciente não faz, o equipamento tem configurado uma ventilação de backup
de 5 RPM, tá? É uma frequência respiratória mínima que é oferecida ao paciente, além de emitir um alarme de frequência respiratória baixa, avisando que o paciente provavelmente entrou em modo apneia, né? E caso o paciente volte a realizar incursões respiratórias, vou simular aqui puxando o membro da seringa. Então o alarme é desativado e o equipamento faz o suporte de acordo com a incursão do paciente. Aqui é monitorada a frequência com que o paciente está acionando a nossa ventilação. E assim que eu faço a pressão negativa, o pulmão é comprimido. E quando eu aperto, ele fica esperando eu fazer o aperto. Ele identifica que a pressão passou para uma pressão superior à pressão de platô e ele alterna para a expiração da ventilação, da respiração. Porém, em caso de apneia, facilmente o equipamento pode ser alternado para o modo controlado, em apenas 3 cliques. Então, o paciente ele tem a frequência respiratória dele baixa, eu posso alternar para o modo controlado. Apenas em 3 cliques já é realizado essa alteração. Vou aumentar aqui a frequência respiratória. A gente já tem uma ventilação mais adequada nessa simulação. Bom, os alarmes, como eu demonstrei, esse equipamento possui 9 tipos de alarme. Estes 2 que eu demonstrei, que foi da pressão expiratória excedida, né, e a frequência respiratória baixa, agora por último. Mas ele tem a fração expirada abaixo de 25% quando há o comprometimento do abastecimento de oxigênio, tá? Seja por esgotamento do cilindro ou abertura do circuito de alimentação, seja desconexão dele, tá? A PIP baixa quando no modo controlado o paciente sai da sedação e faz uma incursão respiratória, de modo que a pressão expiratória fica negativa. Então tem esse alarme também, a gente consegue saber que o animal está saindo da sedação. Pressão não atendida, quando não atinge a pressão configurada, seja pela incursão do paciente, de novo, que sai da sedação na inspiração, né? Ou por vazamento no ramal inalatório. Circuito respiratório aberto, quando uma desconexão parcial ou total do circuito também no ramal inalatório. Tá? Tampa aberta, como já mostrei, para prevenir que haja qualquer contato com o balão de ressuscitação, que está diretamente ligado nas vias respiratórias do paciente. Bateria fraca, quando a energia armazenada nas baterias estiver perto dos esgotamentos. E um modo bateria, quando o equipamento é desconectado da rede elétrica. A limitação do equipamento ele pode ser em 127 e 220 volts, em qualquer tipo de tomada no padrão brasileiro. E tem uma bateria que armazena energia suficiente para uma carga de no mínimo de 2 horas de autonomia. Tá? Essas 2 horas de autonomia foi simulada em parâmetros altíssimos de ventilação, são com complacência e resistência de 50, pressão em 40 cm de H2O, frequência respiratória em 40 RPM, razão inspiração e expiração de 1 para 1. E nesse caso, com essa ventilação bem criteriosa, a autonomia atestada é de 2 horas de duração. Tá? O equipamento também consta com uma calibração da célula de oxigênio, evitando aí que, como essa célula tem que ser trocada de ano em ano pelos fabricantes das células, né? Então, evitando que você precise desembolsar um valor a mais para essa calibração. Na própria tela do equipamento, eu posso rapidamente vir para a tela de calibração de FO2. E assim que eu forneço oxigênio, de forma que ele sature numa região máxima, essa nossa curva sature numa região máxima, eu configuro em 100% de oxigênio. Tá? Tiro a minha alimentação, espero a saturação cair numa região mínima, configuro em 21%. Clico no botão gravar, já está calibrado o nosso equipamento. Tá? Esse equipamento ele tem a sua manutenção bem reduzida, porque ele possui equipamentos peças industriais, seja as correias, as polias, o motor, seja a própria carcaça, a estrutura metálica dele é bem forte, resistente o suficiente para não ocasionar problemas de manutenções corretivas e diminuir as manutenções preventivas. Tá? A manutenção preventiva dele atualmente é 1 vez por ano. Bom, se tiver mais alguma coisa aí, pode contribuir para nós também.